E aí, galera? Hoje vamos mergulhar na história de um dos X-Men mais icônicos, Scott Summers, o Ciclope. Criado lá em 1963 pela dupla Stan Lee e Jack Kirby, o Ciclope sempre teve um papel central nos X-Men. Ele liderou a equipe em várias missões, e a trajetória dele é marcada por tragédia, amor, perda e liderança. O Ciclope representa a luta dos mutantes por aceitação e igualdade, virando um ícone da cultura pop. A história dele é cheia de reviravoltas, explorando temas como preconceito, responsabilidade e o peso de ter um grande poder. Ele nos faz pensar sobre os limites da moralidade e o que significa ser um herói de verdade. Mesmo com seus erros e decisões polêmicas, ele continua sendo um personagem cativante e cheio de camadas. A vida do Scott Summers foi marcada pela tragédia desde o começo. Quando ele era criança, vivia com os pais e o irmãozinho, Alex. Durante um voo de avião, o inesperado aconteceu. Eles foram atacados. Para salvar os filhos, os pais colocaram Scott e Alex em um paraquedas. Os dois sobreviveram à queda, mas o Scott sofreu um ferimento grave na cabeça. Esse trauma despertou os poderes mutantes dele, mas também deixou uma marca profunda. Scott e Alex foram separados e acabaram em um orfanato. Lá o Scott sofreu nas mãos do Senhor Sinistro, um cara cruel que manipulava e explorava os poderes dele. O Scott se sentia perdido e sozinho, sem entender o que estava acontecendo. Ele só queria uma família e um lugar onde pudesse ser aceito. O Scott Summers tem o poder das rajadas ópticas. Dos olhos dele saem raios de energia vermelha, uma força poderosa e incontrolável sem a ajuda de um dispositivo especial. Essa energia tem uma força bruta, capaz de destruir coisas sólidas e detonar os inimigos. Mas controlar totalmente esse poder sempre foi um desafio para o Scott. Sem controle sobre os próprios poderes, ele se isolou ainda mais. Para se proteger e proteger os outros, ele precisava usar um visor de quartzo rubi, o único material que conseguia conter as rajadas. O visor virou um símbolo da mutação dele e da necessidade de controlar seus poderes. As rajadas ópticas do Ciclope não são um poder qualquer. Elas são alimentadas por energia cósmica que o corpo dele absorve, o que significa que os poderes dele são, tipo, ilimitados. A intensidade das rajadas varia de acordo com a concentração e a força de vontade do Scott. Ele controla a largura e a intensidade do raio, desde um feixe fininho de laser até uma explosão gigantesca de energia. O visor de quartzo rubi, criado pelo Professor Xavier, permite que ele controle as rajadas ópticas. O visor tem lentes diferentes que ajustam a abertura, permitindo que o Ciclope controle a intensidade da energia liberada. Sem o visor, ele se torna um perigo para si mesmo e para todo mundo, incapaz de segurar a força descomunal dos próprios poderes. Seção 5. Nascido líder. O lugar de Ciclope nos X-Men. O Scott Summers foi o primeiro aluno do Professor Xavier e um dos fundadores dos X-Men. Desde o começo, ele mostrou que tinha veia de líder. O Scott é um estrategista nato, daqueles que analisam situações complicadas e criam planos infalíveis. Ele tem uma dedicação inabalável à causa mutante e está sempre pronto para se arriscar para proteger os outros. Mesmo sendo novo, o Scott conquistou a confiança dos colegas de equipe. Ele se tornou o líder de campo dos X-Men, guiando a equipe em batalhas perigosas contra ameaças como Magneto, Apocalipse e o Clube do Inferno. A liderança dele é essencial para o sucesso dos X-Men, e ele se tornou um símbolo de esperança para mutantes no mundo todo. Seção 6. Amor e perda. O elo inquebrável com Jean Grey. A história do Scott Summers e da Jean Grey é uma das partes mais importantes da trajetória dele.
Eles se conheceram na escola para jovens superdotados do professor Xavier e logo rolou uma conexão forte. A Jean, com seus poderes telepáticos e telecinéticos, era como um porto seguro para o Scott. Ela o entendia como ninguém. O amor do Scott pela Jean foi testado várias vezes. Eles enfrentaram perigos e tragédias juntos, e o relacionamento deles se fortaleceu a cada desafio superado. Só que a sombra da Fênix Negra, uma entidade cósmica que possuiu a Jean, sempre esteve presente. A perda da Jean Grey deixou o Scott devastado e mudou ele para sempre. Seção 7. Rivalidade e respeito. A relação complexa com o Wolverine. A relação entre o Ciclope e o Wolverine é daquelas que ninguém entende direito. O Logan, o Wolverine, via o Scott como rival no amor pela Jean Grey. As personalidades e as maneiras de lidar com os problemas eram totalmente diferentes. O Scott, estrategista e controlado, batia de frente com o jeito impulsivo e instintivo do Wolverine. Apesar das diferenças, o Scott e o Logan aprenderam a se respeitar com o tempo. Eles sabem da importância um do outro para a equipe e estão dispostos a lutar lado a lado quando preciso. A rivalidade entre eles nunca diminuiu o compromisso dos dois com os X-Men e com a causa mutante. Seção 8. Cruzando a linha. A queda de um herói. Depois da morte da Jean Grey, o Ciclope passou por momentos difíceis. Ele se isolou do mundo, questionando suas decisões e seu papel como líder dos X-Men. A perda da Jean deixou ele vulnerável, e ele se viu dividido entre o sonho do professor Xavier e a necessidade de proteger os mutantes a qualquer custo. Com o tempo, as táticas do Ciclope ficaram mais radicais. Ele adotou uma postura mais agressiva, disposto a cruzar linhas que antes eram inimagináveis. Essa mudança causou uma divisão nos X-Men, colocando o Scott contra seus amigos e aliados. As ações dele o levaram para um caminho obscuro, fazendo ele questionar seus próprios valores. Seção 9. X-Force, liderança radical, em tempos sombrios. Com as ameaças contra os mutantes aumentando, o Ciclope criou a X-Force, uma equipe secreta com a missão de eliminar qualquer um que fosse uma ameaça aos mutantes. Essa equipe, formada por mutantes com poderes letais, mostrava a mudança de postura do Ciclope. Ele estava disposto a tudo para proteger seu povo, mesmo que isso significasse tomar medidas extremas. As ações da X-Force geraram muita polêmica. O Ciclope justificava suas decisões dizendo que eram necessárias para a sobrevivência dos mutantes. Mas muita gente questionava seus métodos, acusando ele de se tornar aquilo que ele sempre lutou contra. A X-Force se tornou um símbolo da luta desesperada dos mutantes e da determinação do Ciclope em protegê-los. Seção 10. Um legado contestado. Herói, anti-herói, revolucionário. Ao longo da sua jornada, o Ciclope foi chamado de herói, anti-herói e até de revolucionário. As atitudes dele desafiaram a ideia tradicional de heroísmo, colocando ele em uma área cinzenta da moralidade. Ele é um líder complexo, com defeitos, movido por um senso de responsabilidade enorme e amor pelo seu povo. O legado do Ciclope é cheio de nuances. Ele é lembrado pela coragem, liderança e dedicação à causa mutante, mas também pelas decisões controversas e ações moralmente questionáveis. Ele é um personagem que não se encaixa em categorias fáceis, fazendo a gente pensar sobre a complexidade do heroísmo e os limites da moralidade em tempos de crise. Seção 11. Olhando para o futuro. O impacto contínuo de Ciclope. O Ciclope deixou uma marca no universo Marvel. Ele ajudou a moldar a história dos X-Men e influenciou gerações de mutantes. A história dele é um lembrete dos desafios enfrentados por quem é diferente e da luta por aceitação e igualdade.
Mesmo depois da sua morte, o legado do Ciclope continua vivo no universo Marvel. Suas ações e decisões ainda são debatidas e analisadas, gerando discussões sobre liderança, responsabilidade e o que realmente significa ser um herói. A história do Ciclope mostra a complexidade da natureza humana e a luta eterna entre o bem e o mal.